Nós pudéssemos receber a missionária Glorinha com aplausos ao Senhor, porque essa é uma noite de milagres, uma noite de respostas para o nosso coração, amém? Seja bem-vinda, deixe que o Senhor te use, amém. Amém, minhas irmãs, a paz de Cristo. A paz, minhas irmãs. Ô, gente, eu estou muito feliz, ela está na expectativa e eu estou nervosa. É sempre assim, né, pastora Rose? Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade me concedida de poder estar aqui nessa noite com vocês, essas mulheres tão lindas, tão prendadas, tão abençoadas. E nós já chegamos aqui recebendo da parte de Deus. E enquanto eu falo, abra sua Bíblia comigo, no livro de Esther, capítulo 5. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora Cristina Gregório, que é a pastora dessa igreja, juntamente com seu pastor Marcos Gregório. Esses homens de Deus, já vim muito na apacentar, irmãos, muito buscar o Senhor. Fonte boa, a gente sempre quer beber dela, né? E agradecer a Deus pela nossa vida da pastora Rose, essa amiga querida que o Senhor nos deu, que foi o canal do Senhor para que possamos estar aqui nessa noite. Está comigo também missionária Sheila, amiga querida do peito, é a esposa do pastor Manassés, né, que está ministrando lá para os homens, que está aqui. Você achou? Diga, achei. Diz assim o livro de Esther, no capítulo 5, versículo 6, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição, esse te dará, e qual é o teu requerimento, e se fará, ainda até metade do reino. Você vai se assentar fazendo uma oração, cantando comigo esse louvor que diz assim: fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo nessa hora em que meu coração. Abra seu coração e louve. Diga que você quer ouvir a voz do Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Pode louvar se sentando. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, esta passagem, este versículo que acabamos de ler no livro de Esther, ele vai falar sobre essa moça, que esse nome Esther, na verdade, é um nome persa, que significa estrela, porque o nome de Esther, de verdade, é Hadassah, que significa murta. Então, nós, para compreendermos um pouco esse texto, Esther, ela está na província de Suzã. Dentro desse contexto histórico aqui, os seus pais já são mortos. Esther, ela é uma moça órfã de pai e mãe, adotada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como estiver na sua Bíblia, na sua versão. Então, esta jovem, ela foi adotada pelo seu primo. E Esther, ela está vivendo pós-exílio na província de Suzã, na Pérsia, porque Israel havia ficado, você conhece a história, ficado 70 anos, o cativeiro durou 70 anos,
Mas aqui, o povo de Deus já estão bem estabelecidos, já têm suas casas, suas famílias, têm os seus trabalhos, podem viver livres. Aqui eles não estão como escravos, mas eles acham melhor não voltar para Jerusalém, porque já estão com a sua vida já arrumadinha, tudo organizadinho. Então, se está tudo direitinho aqui, por que eu vou sair daqui para ir para lá? Então, essa aí é uma introdução que eu queria dar para você, para que você pudesse entender um pouco sobre a história de Esté e o propósito da vida de Esté dentro do palácio. Como começa essa história? Aqui dentro dessa história, nós vamos falar de 4 personagens distintos, principais dentro dessa história, aonde é o rei Assuero, a rainha Esté, Mordecai e Amã. E nós vamos aprender dentro dessa história, dentro deste livro, como esses personagens reagiram dentro das oportunidades que eles receberam durante a sua vida, e como é que eles marcaram a sua história dentro dessas oportunidades que eles estiveram. Dentro deste livro, você vai ver a oportunidade que Mordecai tem, a oportunidade que Esté tem, a oportunidade que Amã tem, e o que eles fizeram com elas. E aqui, eu já quero dar, assim, uma palavra, dando início a essa mensagem, porque ela começa, na verdade, com a vida de Vasti. Vasti, ela é rainha do Assuero, do rei Assuero, e o rei Assuero, ele está dando uma festa no capítulo 1 deste mesmo livro. Ele está dando uma festa, no versículo 3, vai dizer que no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores da províncias estava perante ele. Versículo 4, para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Minhas irmãs, se eu for dar uma festa na minha casa, pastora Rose, eu tenho que peneirar quem eu vou chamar, para não passar vergonha, porque as coisas são muito caras, irmão, e não se faz festa para deixar o povo com fome, se faz festa para sobrar. Em festa se sobra, não se falta, porque sobrando os outros falam, imagine faltando. Então, se nós formos fazer uma festa, um aniversário, a gente passa até luta. Por que você não me chamou? A gente não pode falar porque eu não tenho dinheiro para chamar todo mundo. Então, aqui esse rei, tamanha era a sua riqueza e a sua glória, que ele está dando uma festa 180 dias. E nessa festa só tem gente importante. Pensa, olha só, o texto vai dizer que ele reina sobre 127 províncias. Então, sobre 127 províncias, tem aproximadamente, se chamasse 127 príncipes, 127 governadores. Então, de cada província tem os seus convidados especiais. Então, é uma grandiosa festa. E não satisfeito com 180 dias para a realeza, ele vai abrir o seu jardim e vai aumentar o dia da sua festa, vai acrescentar, vai fazer mais 7 dias de festa. Que homem rico, gente, que homem poderoso. Assuero é o cara. Ele vai pegar e vai fazer mais 7 dias de festa. E nesses 7 dias de festa que ele vai fazer, ele vai abrir os portões do palácio. E ele vai convidar, na festa dele vai ter rico e também vai ter pobre.
E quem é rico bebe do melhor vinho, mas quem é pobre também bebe do melhor vinho. Quem é rico vai usar as taças de ouro, mas quem é pobre também vai usar as taças de ouro, porque não vai haver distinção de classes. Aqui ele vai abrir as portas do seu reino e vai exibir a sua glória a todos. E aqui o rei, ele vai deixar todo mundo à vontade na sua festa. E no 7º dia, imagine como está esse rei. Ele não está bêbado, ele está trêbado. Então ele vai pedir que entre a sua rainha, ele vai pedir que 7 eunucos da sua confiança vá até Vasti. Por quê? O que está acontecendo lá no seu palácio é o que está acontecendo aqui. O rei está dando uma festa, e na festa do rei só tem homens. E Vasti está dando uma festa, e na festa de Vasti só tem mulheres. As mulheres mais importantes da cidade estavam com Vasti. As mulheres mais importantes das 127 províncias também estavam com Vasti. Então na ala dos homens tem festa, na ala das mulheres também tem festa. Mas o seu rei agora quer exibir a sua rainha, e ele vai pedir o seguinte: que os seus 7 eunucos vão até a rainha e tragam ela para que ele apresente a sua rainha, porque Vasti é uma mulher bela e muito bela. E ele vai dizer para eles o seguinte: traga, mas não a traga de qualquer jeito, traga com a coroa na cabeça, porque eu não vou apresentar a minha esposa, eu não vou apresentar uma mulher bela, eu vou apresentar a minha rainha. E quando os eunucos chegam até Vasti, no seu versículo 11 do capítulo 1, ela vai recusar, no versículo 12, ela vai recusar entrar na presença do rei. Ou seja, ela vai dizer não, ela vai dizer que ela não vai, ela está dizendo que ela não quer ir. E aqui eu começo a aprender uma lição com mulheres que são tolas. Há algumas pessoas que defendem a tese que o rei pediu para que a rainha Vasti se introduzisse à sua presença nua. Outros vão dizer que ela dançasse com roupas sensuais, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, e eu quero ficar com o que está escrito aqui, está dizendo que ele pede para que ela entre com a coroa na cabeça, porque quer mostrar a sua beleza. Então Vasti, ela vai dizer não ao rei. E aqui eu quero falar sobre algumas lições que nós precisamos aprender com a vida desta mulher, porque dentro desse texto, missionária Sheila vai destacar 2 mulheres, a tola e a sábia. E qual é o nosso procedimento dentro da sociedade que nós estamos vivendo? E eu já quero te pedir que você abra a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 4, versículo 6, porque eu quero que você entenda, porque tem pessoas dizendo que Vasti, ela perdeu a coroa, mas ela não perdeu a honra. Vasti foi chamada para dançar nua na presença do rei. Mas aqui eu quero falar sobre respeito, dar respeito a quem merece ser respeitado. Você achou Colossenses capítulo 4, versículo 6? E diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você compreende o que você acabou de ler? Que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para que saibamos responder a cada um. Quem é esse cada um? O jeito que eu falo com a minha amiga, eu não me refiro à pastora.
O jeito que se fala com a amiguinha, não se fala com a mãe. O jeito que você fala com as pessoas que você tem intimidade, você não fala com o seu patrão. Existe hierarquia e precisa se respeitar quem está acima de nós. Senão Deus não havia delegado autoridades acima de nós. Tem gente que quer ser respeitada, mas não dá o respeito. Tem gente que não consegue entender que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que se dirige a todo mundo. Não se fala a todo mundo com a mesma linguagem e da mesma forma. O que Vasti está falando, ele está se dirigindo ao rei de qualquer jeito, de qualquer maneira, tratando ele de qualquer jeito. E um rei não pode ser tratado de qualquer jeito ou de qualquer maneira. A nossa palavra precisa ser temperada. Precisamos entender que não podemos falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, dirigir-se às pessoas como se todos fossem do mesmo patamar. Você está entendendo nessa noite o que Deus está falando para o nosso coração? É tempo de agirmos com sabedoria. Tratar marido como se trata mulher, que irmão, não é o jeito de tratar quem Deus colocou do teu lado para somar. Aleluia. Então, aqui eu aprendo com a vida de Vasti, é que ela está se referindo ao rei de qualquer jeito. Só que ela vai se esquecer por um segundo que ela só tem coroa por causa do rei. Ela só está dando festa por causa do rei. Ela só tem trono por causa do rei. Porque se não fosse o rei, ela não daria festa, ela não tinha trono e ela não tinha coroa. Então, antes dela dizer não, ela deveria pensar no que ela tinha. Porque nós temos a mania e o costume das pessoas dar tanta coisa pra gente, fazer tanta coisa por nós, mas por um erro apenas, nós pegamos a história de um casamento, a história de uma amizade, a história de um ministério e jogamos tudo água abaixo, falando de qualquer jeito, humilhando na frente das pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Decida perdoar pelos acertos que essa pessoa já fez com você. O que Vasti está fazendo, irmãos? Ela está humilhando o seu rei na frente de todo mundo. Porque tem gente que está bem segura, segura na beleza, segura no corpo, segura no dinheiro, segura no seu grau de escolaridade. Vasti, ela está segura, ela está achando que ela é alguma coisa, ela está achando que ela pode alguma coisa. Segundo diz o texto, o rei vai reunir os seus conselheiros e vai ver na lei medo-persa aonde havia uma lei que pudesse punir Vasti. Porque o que ela fez não poderia passar batido. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Cuidado. Para de pegar a história que você tem com pessoas de muitos anos e por apenas um rei. Porque independente se ele estava bêbado, trêbado, do jeito que ele estava, eles tinham uma história. Aleluia. Eles tinham uma história, e além deles ter uma história, tudo que ela tinha era por causa dele. Aí aqui eu quero aplicar uma palavra para o seu coração, né? Porque nós precisamos aprender uma coisa. Parte da nossa vida, ou por que não dizer toda a nossa vida, é feita de escolhas e de decisões. E não podemos nos precipitar nas nossas decisões e escolhas no calor do momento.
O que Vasti está fazendo? No calor do momento que ela está se sentindo humilhada, ela está tomando uma decisão precipitada. Ela vai fazer uma escolha na sua vida, e nessa escolha que ela tem que fazer, ela não pensa duas vezes antes de falar. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Se você tiver que pensar uma semana antes de responder, pense. Se você tiver que refletir um mês antes de falar, reflita. Se você tiver que não responder, não responda. Mas uma coisa é, não tome decisão precipitada que pode repercutir por toda a tua vida. Ai, camandorepa calabácia. Você está entendendo aqui? Deus está nos orientando nessa noite que não sejamos tolas, não nos precipitamos em falar o que não é para falar. Ai, de calabácia. Estou pregando essa palavra, e nessa semana eu fui provada nessa palavra, e no calor do momento, a vontade foi de falar, a vontade foi de sair, a vontade foi de tomar atitude. Eu vi uma pessoa ser humilhada na minha frente, mas eu parei, eu refleti, eu pensei, e eu falei: eu tenho um dono. Eu não sou órfã nesse mundo. A minha vida não está na mão da catibozeira. A minha vida não está na mão de autoridade de homem nenhum. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus é aquele que cuida de mim, cuida de você, é sabedor de todas as coisas, e no momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Aleluia. Você não pode tocar na tua irmã, mas tu pode falar para ela: cuidado. A sua decisão, a sua escolha pode repercutir por toda a sua vida. Oh, aleluia. Oh, de calabácia andarácia. O que é que você já planejou? O que é que você já falou? Nessa noite já caiu por terra, porque o Senhor está dizendo: quero guiar a tua vida, quero direcionar a tua vida. Tu não é Vasti, tu não vai se precipitar, porque eu, o Senhor, vou na tua frente nessa guerra. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos aprender, irmãos, porque o mundo está engolindo todo mundo, porque estão formando crente miojo, 5 minutos pronto. Eu não quero esperar, eu quero para agora. Irmão, existem coisas que você pode tomar atitude rápido. Se você falar para mim assim: ai, vamos ali tomar um café, eu amo café agora. Se você falar assim: missionária, eu vou te dar um banho de loja agora. Ô, missionária, eu vou te levar numa clínica de estética agora. Tem coisas que não dá para pensar, a gente vai. Entendeu? Agora, tem coisas que vai repercutir pela minha vida. Eu preciso parar, refletir e ver o que isso vai acrescentar na minha vida e na sua vida. O que soma isso na sua vida? Aonde você vai chegar? Então Vasti, no calor ali do momento que ela está se sentindo, está segura, é poderosa, a mulher empoderada, a mulher que é rainha, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, está ali tomando decisões precipitadas. Sabe o que os conselheiros vão dizer para o rei? Buscando uma lei, algo para punir Vasti. Despede-a, porque ela, a atitude que ela tomou vai repercutir por toda a Pérsia, e todas as mulheres vão fazer igual a ela.
Isso aqui não é machismo não, irmãos. Isso aqui é você querer uma posição e não se comportar como a mesma. É querer um título e não se comportar como o título que você quer. Não tem esse negócio que ninguém manda na minha vida, ninguém paga minhas contas. Eu vou onde eu quero, eu boto o nariz onde eu quero. Isso não existe na minha vida, irmão. Antes de eu colocar qualquer coisa nas redes sociais, eu procuro ver se vai edificar a vida de alguém. Eu me preocupo sim, porque eu preciso marcar a geração que eu estou, porque aqui virá depois de mim, vai ter exemplo para se seguir. Na minha família tem exemplo para seguir, na minha igreja tem exemplo para seguir, na minha vizinhança tem exemplo para seguir. Você é um exemplo a ser seguido. As suas atitudes podem manchar o seu ministério. Está na hora da igreja se levantar, da igreja se posicionar, da igreja se preocupar sim com a sua postura, porque tem alguém olhando para a gente, tem alguém querendo ser igual a nós. Irmão, oferecer corpo bonito o mundo oferece, oferecer rosto bonito não é difícil hoje em dia, ter uma roupa boa também não é difícil. Jesus não está preocupado com isso. Jesus, ele quer colocar um homem novo dentro de um carro, ainda que seja velho. O que a igreja mostra é que Deus muda, é caráter, transforma a personalidade, equilibra temperamentos. Oh, de calabarassuri andarácia. Espírito de Deus, tem alguém entendendo o que Deus está falando? Se preocupa com a roupinha que você vai vestir sim, se preocupa com as palavras que vai sair da sua boca sim. Se você almeja o episcopato, se você almeja títulos e rótulos, começa a se preocupar com as suas palavras, com o seu posicionamento e até mesmo com as suas roupas. Está difícil, dá um glória. Que eu dou glória. Aí Vasti está achando que é alguma coisa. Que é alguma coisa. Para que ela não venha a ser mau exemplo. Por que mau exemplo? Porque Vasti não é qualquer pessoa, ela é uma rainha. É alguém que aonde aparecer todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem é a pastora Rose. Todo mundo sabe quem é as pastoras que estão aqui. A tua vizinhança sabe que você é crente. Sabe sim. Para que esse jargão de crente, que não quer compromisso com Jesus da igreja, anda de igreja em igreja, bate de banco em banco, pula de galho em galho, que diz ninguém manda na minha vida. Jesus quer mandar na tua vida, na minha vida, governar a nossa história. Aí eles vão achar uma lei. Sabe qual é o conselho? Deita fora essa Vasti. Porque ela passou a ser mau exemplo. E por causa do mau exemplo dela agora, todo mundo vai fazer a mesma coisa que ela fez. E quando eles fizeram, sabe o que eles vão dizer? A rainha Vasti fez, por que é que eu não posso fazer? É ou não é assim, gente? É ou não é assim? É assim mesmo. Missionária Glorinha fez, por que eu não fiz? Se eu tirar o sapato e ficar pregando descalço aqui, que eu não gosto, eu gosto de salto, porque eu sou desse tamanho. Daqui a pouco, um monte de gente, não, fulano fez, por que eu não faço? Ela prega assim, por que eu não faço? Então, nós precisamos, irmãos, nos posicionar dentro da sociedade que estamos vivendo. Então, Vasti, você conhece a história, ela vai ser expulsa. E expulsa de um jeito que ela nunca mais pode ver o rei Assuero. Ela não pode vê-lo mais. Então, eles vão pegar e vão ter uma ideia mirabolante. E nessa ideia vai ter um concurso, vamos dizer assim, um concurso de beleza. São 127 províncias, irmãos.
mais a peça. São 127 províncias à caça de mulheres virgens e belas para o rei. Aí dentro desse texto aqui, que eu aprendo, Vasti perde a sua coroa. Eu preciso falar algo para você, porque isso também dói em mim. Cuidado. Ninguém é insubstituível. Nós somos pessoas substituíveis. Vasti, ela vai ser substituída. E eu preciso falar algo aqui sobre ação. A ação de Vasti, ela vai mover a reação em Assuero. Porque muitas das vezes nós agimos, nos esquecemos que alguém vai reagir à nossa ação. E precisamos entender que para toda ação existe uma. Para toda ação existe uma. Para toda ação existe uma. Então diga comigo, cuidado. Cuidado. Ela não esperava a reação de Assuero. E isso é muito sério, porque eu vou aprender com a história de Davi. Olha o que está acontecendo aqui. Davi tem a sua casa, a sua família. A partir do momento que Davi foi ungido rei, ele passou a ser perseguido. Depois que Davi foi ungido a ser rei, começaram a persegui-lo para matá-lo. Davi agora não tem família. Davi agora é fugitivo. Davi agora se esconde em cavernas, em montanhas, porque quem persegue ele é a autoridade máxima do seu país, que é Saul. E a ordem é: encontrou Davi, passa a espada nele. E tudo por causa de quê? Por causa de uma unção, porque ele era rei. Aí Davi está nas terras de Nabal. E Nabal vai dar uma festa. E nessa festa que Nabal dá, olha o que vai acontecer nessa festa. Davi sabe que tem comida pronta. Ele vai pedir que eles tragam alimento para ele comer, ele e os seus homens. Davi tem 600 homens com ele. Olha o que Nabal vai falar. O moço vai chegar e vai pedir ao servo de Nabal que peça alimento, porque eles têm fome. Olha a resposta de Nabal: quem é este para que eu tire das minhas reses, dos meus alimentos, e dê para ele comer? Quem ele pensa que ele é? A ação de Nabal, olha a ação de Nabal, respondendo mal à autoridade que era Davi, que era rei. Não tinha trono, mas era rei. Não tinha coroa, mas era rei. O que está acontecendo? Chegam até Davi e diz para ele assim: olha, ele falou que não vai te dar alimento nenhum, que você não é nada, que ele não te conhece, e ele não vai tirar comida nenhuma da casa dele para dar para você. Ai, irmão, bastou isso. E homem com fome é uma coisa horrível. Quer irritar homem, não dê comida para ele. É uma prova. Quer acalmar o homem? Faça comida para ele. Davi fica muito bravo. Ele olha para 200 homens e diz assim: fique com a bagagem. 400 homens, bota a mão na espada e vem comigo, porque hoje não fica um homem vivo na casa de Nabal. E eles partem para matar Nabal e toda a casa dele. Olha só, a ação de Nabal move a reação de Davi. E por que Davi, que é um homem justo, quer matar Nabal do jeito que quer matar? Se Nabal não é assassino, por causa das palavras. Quem é Davi? Aí eu vou te lembrar. Capítulo 16 de 1 Samuel, Davi é ungido rei. Capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, ele vence o Golias. Sabe qual é a afronta de Golias? Me dê apenas um homem que venha lutar comigo. Se vocês ganharem, nossas mulheres
e tudo que é nosso vai para a mão de vocês. Mas se nós ganharmos, as mulheres de vocês, os filhos de vocês, as casas de vocês, os bens de vocês, são nossos. Capítulo 17. Sabe por que Davi está revoltado? Quem é Davi? Quem é Davi? Davi é aquele que teve coragem de vencer o Golias, matar o Golias, jogar o Golias no chão. Se Davi não mata Golias, Nabal não tinha mulher, não tinha casa e não estava dando festas. Se esquecer dos feitos e dos bens que o Senhor faz por nós é muito perigoso, e não valorizar as pessoas que Deus levanta para orar por nós, jejuar por nós, enquanto tem gente dormindo, babando, tem gente orando, jejuando, clamando e buscando pela nossa vida. Quem é Davi? É quem entra na brecha, é aquele que entra na brecha para deitar Golias no chão, para você poder ter casa, ter família e dar festa. Aleluia, dá glória, meus irmãos. Dá glória que eu bebo água, por gentileza. Olha que coisa. A ação de Nabal moveu a reação de Davi. E sabe quem acaba com isso? Deus. Porque a ação de Nabal promoveu a reação de Davi. E Nabal ficou como pedra. Sabe o que Deus faz a cabo de 10 dias? Mata Nabal. Só Deus bota um ponto final em algumas histórias das nossas vidas. Então, deu para pensar? Diga comigo, eu preciso refletir mais. Porque na nossa cabeça está assim: eu vou chegar, eu vou falar e vou falar. Na nossa cabeça a pessoa está olhando para a gente e dizendo assim: é verdade, você está certíssima, me perdoe, eu não vou fazer mais isso com você. É ou não é? É assim. E nós vamos fazendo planos, achando que as pessoas não vão reagir. Uma vez eu passei uma luta e o Senhor está mandando eu ficar aqui, eu preciso ficar aqui, meu Deus. Uma vez eu passei uma luta e a luta foi tão grande, irmãos, tão grande, isso tem mais ou menos, eu tenho 25 anos de cristã, isso tem mais ou menos 15 anos, foi tão grande, que eu liguei o som da minha casa no último volume, porque eu já pregava, e eu sempre fui essa pessoa assim, fala, conversa, bate papo, entra na casa de um, na casa de outro e ora. E a luta foi tão grande que eu liguei o som no último volume, me joguei no chão e chorei. Eu chorei, eu gritei, a minha alma gritava de dor. E depois que eu fiz isso, até eu tive vergonha de mim, porque eu levantei, meu Deus, que horror. E ali, depois de eu fazer isso, porque a minha vontade era de gritar, eu falei, meu Deus, porque calúnia e defamação da cadeia. Eu vou na delegacia, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ter uma ideia mirabolante. Eu vou chegar, eu vou falar, eu vou fazer e vou acontecer, e elas vão ter que ouvir. Aí o Senhor falou para mim assim: Glorinha, tu crê que Deus fala? Deus falou comigo, na época era diaconisa, eu não me esqueço. Glorinha, você não vai falar nada, porque a reação do teu adversário é pior do que você pode esperar. Fica tu quietinha, porque eu estou te vendo dentro da tua casa, mas também estou vendo elas dentro da casa delas, e o que elas estão dizendo é: atiça ela, faz ela falar, porque quando ela falar a gente voa nela. Ai, camandarabacaxa,
Sabe quantas mulheres botam o marido para fora de casa e uma vez ele sai e depois não volta mais? Porque nós planejamos falando, mas não vemos a reação do adversário. E aqui você conseguiu compreender? Diga amém comigo. Então, Vasti, ela representa a mulher tola, alguém que toma atitude precipitada, alguém que sempre se move no calor das suas emoções. Não tome atitude, irmãos, no momento da raiva. Não fale precipitadamente no momento de fúria, porque existem coisas que nunca mais poderemos consertar. Existem coisas que nunca mais poderemos voltar atrás. Então nós vamos ver dentro desse texto que Vasti vai embora. Eles vão pedir que venha moças para que conheça o rei. E conhecendo o rei, cada uma dessas mulheres, segundo nós vamos ver no texto, parece que Esté levou 4 anos para entrar na presença do rei. Porque quando nós lemos o texto, nós temos a impressão de que é um dia, no outro, mas não foi. Não foi assim. Porque no capítulo 1 você vai aprender que o rei Xerxes é o 3º ano do seu reinado. E no capítulo 2, quando Esté, ela é a rainha, nós vamos aprender que Assuero está no 7º ano do seu reinado. Então, provavelmente, levou-se, deixa eu voltar aqui para Esté, levou-se 4 anos para que Esté viesse ser rainha. Então, o rei vai pegar, você conhece a história, ele vai amar Esté e vai fazer dela sua rainha. Gente, que hora termina? Dá mais um glória que eu bebo água, por gentileza. Ele vai fazer dela sua rainha. Ele vai amá-la. Esté agora tem coroa, tem trono. Esté agora está bem estabelecida. E dentro desse palácio tem um homem chamado Amã. E Xerxes, ou seja, o rei Assuero, ele vai dar poder para Amã. Rainha, Esté rainha. E esse Amã, ele é um homem poderoso dentro desse reino de Assuero. E ele vai dar esse poder para ele, um poder tão grande, ele vai ser exaltado tão grandemente, que ele vai ter autorização para que aonde ele passasse, as pessoas o reverenciassem. Porque Amã é um homem maligno. Amã, ele tem a síndrome de Satanás. Alguém que quer ser adorado, alguém que quer ser reverenciado. Amã é um caluniador, é um mentiroso, é um enganador. E esse homem mau está dentro desse palácio. Mordecai é o primo, ou seja, o pai adotivo de Esté, que fica na porta, e foi ele que levou Esté entre as moças para os eunucos, para que ela fosse rainha. E ele está na porta do rei. E esse homem, todas as vezes que ele passa, todo mundo se reverencia a ele. Mas quando ele passa perto de Mordecai, Mordecai não se move. Todo mundo faz isso aqui, ó. Mas Mordecai continua assim. Aí, vendo os outros que ele não se movia, não se curvava, perguntaram para ele: por que é que você não se move? Não reverencia ele? Por que é que você não se dobra a Amã? E Mordecai não respondia. Até que de tanto eles insistirem, ele vai dizer: eu sou judeu. Aí o que aqueles homens vão fazer? Fofoca. Vai lá
para Amã e vai falar: olha, tem um homem aí na porta do rei, que todas as vezes que você passa, pode reparar, ele não se dobra. Ele não se dobra, pode reparar. Ele não se dobra quando você passa. Aí Amã vai reparar que Mardoqueu, quando ele passa, não se dobra. E ele fica furioso porque ele vai procurar saber se realmente Mordecai é um judeu. E ele vai descobrir que é. E ele vai ficar com muito ódio de Mordecai, por ele não se dobrar. Sabe qual é a maior fúria do adversário da nossa alma? É porque enquanto as pessoas se dobram nesse mundo, nós estamos de pé. Não há facilidade nenhuma em nós em nos dobrar diante desse mecanismo corrupto. Pode se dobrar aqui, se dobrar ali, mas a igreja, ela continua de pé. As pessoas estão cedendo, estão caindo, mas a igreja, ela fica de pé. Tem desemprego, mas a gente não se dobra por causa do desemprego. Tem morte, mas a gente não se dobra por causa da morte. Tem problema no casamento, mas a gente não se dobra por causa do problema do casamento. Você está cheio de problema, mas você não se dobrou no problema, você não se escondeu no problema, você não fugiu por causa do problema. Você está caminhando, você está orando, você está adorando, e essa é a maior fúria do adversário, porque você está caminhando e você está de pé. O marido foi embora de casa, mas não é por isso que você se dobra, você se rende, você procura ir buscar ao Senhor. A facilidade que as pessoas têm de se dobrar às lutas, às opressões deste mundo, a igreja, ela caminha numa ótica diferente, porque não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, adoramos a Deus porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é digno de honra, de glória, de poder e de majestade. Me dá mais um glória que eu bebo água, por gentileza. E esse homem está furioso. E muito furioso. Muito furioso. Porque Amã, ele quer prestígio e posição. E Mardoqueu, ele não respondeu essa reverência dele. Eu fui uma vez numa igreja, e eu já vou finalizar. Eu fui numa igreja e nós mulheres somos assim, né? Nós somos muito educadas. E a gente dá muita força para nossas irmãs da fé. Aí chegou aquela mulher com salto, assim, muito bonita, arrumada. Eu, mulher, arrasou. Tá lindona, hein? Arrebentou a boca do balão, tá bonitona. Aí ela veio até mim, né? Rindo, brincando. Aí me abraçou. Aí falou assim: meu marido foi embora de casa e a Light cortou a minha luz. E eu estou aqui adorando ao Senhor. Sabe o que é isso? É a pessoa que entende que a sua adoração não tem nada a ver com a condição que ela está vivendo. Glória a Deus. O que a mãe está fazendo? Está com raiva? Porque a visão de Mardoqueu, que é um judeu, é ao contrário do que ele acredita. Porque ele tem poder.
Então ele se reverencia, ele se suja por causa de dinheiro, ele se suja por causa de amizade, ele passa a perna no outro para obter o que ele quer. Mas ao contrário dele, Mardoqueu não é desse jeito. Mardoqueu não adora dinheiro, adora Deus. Mardoqueu não adora posição, adora Deus. Mardoqueu não abandona amigo, adora Deus. Sabe qual é a posição da igreja nos nossos dias? E ela sempre tem que ser assim: não se reverenciar a nada daquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Não permita que isso ocupe o lugar de Deus na sua vida. Está se descabelando, não se cuida mais, não quer mais ir para a igreja porque foi traída, não quer mais vir para a oração porque a irmã virou a cara, não quer mais servir a Deus porque fulano de tal morreu. Eu sei que dói demais, eu sei que é muito difícil, mas não perca a tua comunhão com Deus, com as coisas que estão nessa terra, porque Deus é poderoso para te dar paz, para te dar graça, para te dar força em meio ao caos que você está vivendo. E é nessa hora de luta, de pressão, que Satanás quer provar a nossa fé. As pessoas estão vendo até onde você vai, até onde eu vou, até onde você chega, do jeito que você está. É nessa hora que a igreja se levanta com dor, sofrendo, adorando a Deus. Eu vou finalizar aqui. Qual é a diferença da igreja, irmãos, do mundo? Mardoqueu, qual é o posicionamento dele? De pé. Todo mundo se curva em Mardoqueu. Qual é a diferença do cristão e da pessoa que não é cristão? O posicionamento. O cristão perde? Perde. O cristão é traído? É. O cristão tem morte na família? Tem, irmãos. Tem ou não tem? Tem. O cristão amiga não trai? Trai. O cristão não briga? Briga. Tem uns que dá vontade de dar uns tapas de fogo, a banda de poder e deixar ele pegar fogo. Não há diferença concernente às lutas adversas que estão no mundo. A diferença é o nosso posicionamento diante das lutas que nos cercam. Por quê? Como as pessoas se posicionam quando elas perdem. Você já viu o enterro de uma pessoa que não é cristã com uma pessoa que é cristã? É o posicionamento. Nós não estamos isentos de passar nenhum tipo de perdas e de lutas nesse mundo. Só que a diferença nossa é que tem alguém do nosso lado. E quem está do seu nosso lado, ele dorme conosco, acorda conosco, anda conosco, não nos abandona, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fechei a Bíblia aqui, porque eu falo muito. O que acontece aqui? Amã não se dobra diante das circunstâncias. O posicionamento dele é diferente de quem está à sua volta. Independente se aquilo dependia da vida dele. Se ele vai morrer ou vai viver. O que está acontecendo? Ele não se dobra. Porque ele não se dobra. Quando você se dobra, você se rende. Então você passa para o lado do adversário. Amém? Como Amã vê que ele não passou para o lado dele, agora o decreto é de morte. Mata. E a gente não conseguimos trazer ela para o nosso lado, para o lado dos que ficam chorando a vida toda, se lamentando a vida toda, reclamando a vida toda, murmurando a vida toda. Então, vamos matar todos os judeus. Só que quando você vai ver todo esse barulho, quem está fazendo é Pérsia, é o mundo. O problema foi com Vasti, que é da banda deles.
Aí agora é Amã, que é da banda deles, que está fazendo esse alvoroço todo, que vai matar os judeus. Só que e o que Deus está fazendo? Não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Mas Deus está trabalhando aonde? No silêncio. E no silêncio ele colocou quem ele queria na cadeira para ser rainha. E no silêncio ele preservou quem ele tinha que preservar para estar na porta. Porque Mardoqueu é a resistência. Chegou aí, não passa aqui. Chegou até aí, aqui não passa. Mardoqueu é a resistência que resiste às provas e às lutas. Agora quem Deus tem? Deus tem Mardoqueu na porta. E quem mais ele tem? Tem a rainha Esther no palácio. O que eu tenho para falar para essa igreja? Deus não está fazendo barulho, Deus não está levantando profeta, mas há uma profecia, e eu quero profetizar para você. Acorda, igreja, acorda. Você é a peça-chave, o elemento surpresa que Deus vai colocar em determinados lugares para Ele usar. Amã está pensando que vai matar, que vai acabar com os judeus, mas ele não contava que antes de Satanás chegar, Deus chegou primeiro, Deus chegou primeiro, Deus chegou primeiro. Fica de pé comigo. Você está pensando que esse concurso que sai, que não sai? E que você está estudando, Deus vai te colocar em lugares. Igreja, acorda. Acorda. Deus colocou Esther em silêncio, preparou Mardoqueu em silêncio, porque ele sabia que haveria um Amã para tentar destruir o povo de Deus. Tem alguma coisa diferente acontecendo no nosso dia? Fecha a igreja, cala esse povo, mas nós somos quem é Esther? Esther é alguém colocada no lugar certo para executar um plano de Deus. Esther é a única pessoa que pode entrar na sala para interceder pelo teu povo. Sabe quem é você? Sabe quem sou eu? O elemento surpresa que Deus colocou no palácio. E somos os únicos capazes de estar onde você está para interceder pela igreja. Feche os seus olhos. Está passando luta? Está passando prova? Sabe por que você está passando luta nesse trabalho? Sabe por que está passando luta nesse casamento? Lá nessa vizinhança, nessa família? Porque você é a única que vai estar no ponto estratégico para na hora da luta e da prova você entrar naquele lugar para interceder. Esther está no trono, não é só para ser exaltada. Esther está no trono para que ela pudesse interceder pelo povo de Deus. Através de Esther teve salvação e libertação para o povo judeu. Glória a Deus. Começa a refletir sobre a sua vida aí. Deus colocou José como governador simplesmente por vaidade, só para ele ser exaltado, mostrar para os irmãos dele que foi ele que sonhou? Não, havia um plano de Deus maior. José era a peça-chave de Deus, para que no momento que a fome viesse, Deus teria uns dos seus. Na verdade, Faraó não governou o Egito, quem governou foi José, através da sabedoria de Deus. Feche os seus olhos, Senhor. Você que está pensando em desistir, que entrou aqui decidida a tomar uma decisão, nesse trabalho, nesse casamento, nessa família, nessa igreja, na sua igreja lá, o Senhor está dizendo: não se precipite. Obrigada.
Eu tenho um plano para você aonde você está. Se Esther não está no trono, ela nunca poderia interceder pelos judeus. Aonde nós lemos, ela está entrando na presença do rei para interceder pelo seu povo. Sabe por quê? Porque antes dela entrar na presença do rei, o Senhor a colocou aonde ela estava. Feche os seus olhos. Você vai desistir, se render do que você planejou. Você vai desistir e vai se render de tudo que você falou, ao contrário do que diz a palavra de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Você estava já com tudo pronto. O Espírito do Senhor está dizendo, tem pessoas aqui nessa noite que entrou aqui dizendo, eu vou fazer, eu vou falar, não vai ficar desse jeito, eu vou abrir mão, eu vou sair, eu vou tomar para mim. O Senhor está dizendo, você vai se render nesta hora à soberana vontade de Deus. Deixa Deus conduzir a tua vida como conduziu a vida de Esther, para no momento certo você ser usada como Esther fez. Você conseguiu se render? Porque nós viemos para a igreja muito armados, irmãos. Chegamos na igreja, estou chateado, não quero adorar. Estamos muito armados. E o Senhor está dizendo, se desarme. Se desarme. Eu não queria que aquela irmã dirigisse o culto. Se desarme. Eu queria estar cantando. Se desarme. Se fosse eu, fazia assim, assim, assado. Não é você. Se desarme nesta hora. Porque o Espírito do Senhor está dizendo nessa noite, eu quero produzir paz de espírito na tua alma, para você continuar suportando essa pressão que você está vivendo, essa calúnia, essa perseguição, esses deboches, essas mentiras. Está todo mundo se dobrando, eu não estou aguentando mais. Você não vai se dobrar. Orecalabácia. Eu não vou me dobrar. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. É oração de rendição, não é oração de petição. Senhor, colocamos no teu altar agora os nossos planos, os nossos projetos, tudo que falamos que iríamos fazer, e iríamos fazer mesmo, mas iríamos sem direção. Te pedimos nesta hora, Senhor Jesus, toma, Senhor, o controle da nossa mente, do nosso coração. Toma frente, Senhor, da nossa vida. Toma frente agora. Nos submetemos à tua vontade, que seja feita no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você conseguiu se render e orar como eu falei aqui, levanta suas mãos, aplauda o Senhor e agradeça a minha oportunidade.